Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo na nossa série sobre AutoDiff. Esse vídeo é uma introdução teórica ao AutoDiff com foco no AutoDiff direto ou forward, que será o primeiro a ser implementado por nós, talvez o único. Conforme nós já vimos, a diferenciação automática tem como objetivo principal calcular o valor da função ou de uma função e da própria função numa tacada só e de maneira exata. É claro, tem erro de arredondamento e tal, mas não tem erros de aproximação e não é uma manipulação simbólica. Então tem um valor teoricamente o mesmo que eu faria no papel ou na cabeça com esse método. Existem dois tipos de autodiff, pelo menos assim, claramente definidos. Um deles é conhecido como forward, ou direto em português, e nesse caso nós começamos a calcular a derivada a partir das entradas da função, até chegar no final. E tem o método reverso, ou backward, que nós fazemos o caminho oposto. Nós primeiro calculamos os valores da função e depois nós vamos acumulando as derivadas a partir da saída. É meio que o forward ao avesso, né? O método backward, devido às suas particularidades, é muito utilizado em machine learning. Então, quando vocês verem em alguma aula, ou alguma palestra, ou em algum material, alguém explicando ou falando de uma coisa chamada backpropagation, essa pessoa está falando de um jeito de calcular uma derivada. Então, nesses campos ele tem esse nome específico, retropropagação ou backpropagation. No caso, ele é usado para calcular gradientes e jacobianas em geral, né, no machine learning. Nessa série eu pretendo abordar inicialmente só o direto, porque ele tem uma facilidade de implementação. No entanto, ambos os métodos possuem uma certa limitação, ou pelo menos uma característica que restringe suas aplicações. O método direto, que é o que nós vamos implementar, ele é mais fácil de se fazer. O resultado dele é exato, né? Não tem uma diferença. Mas a complexidade computacional ela aumenta conforme as entradas aumentam. Se você quiser calcular, é claro, a derivada para todas as entradas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tenho uma função com uma entrada, eu vou fazer uma conta, um passe para a função, porque eu só tenho uma derivada a calcular. Se eu tenho uma função com 10 entradas, eu vou ter que fazer 10 passes com operações mais ou menos parecidas, mas eu vou ter que fazer 10 contas no mínimo. Se eu tenho 1000, eu vou ter que fazer 1000 contas e assim por diante. Porque para cada um desses passes eu vou pegar a derivada parcial em relação a uma das entradas. Então, se eu tenho uma saída e 10 entradas, eu vou pegar o d saída dx1. Aí depois o d saída dx2 e assim por diante. O método reverso é o contrário. Nós começamos das saídas. Então, ele fica mais custoso conforme temos mais saídas. E em Machine Learning, geralmente nós temos muito mais entradas do que saídas, né? Nós temos, por exemplo, uma foto que tem centenas de milhares de pixels e uma saída binária, né? Está presente ou não está presente, sim ou não, passa ou não passa. Ou uma saída que seja entre algumas classes, né? Milhares de classes, mesmo assim, é menos do que milhões de pixels. Então, nesses casos, é mais vantajoso usar o reverso, se você quiser fazer essa conta de maneira otimizada. Vamos, por exemplo, eu precisei escolher uma função para fazer esse exemplo. Eu peguei essa aqui, é uma parábola menos um cosseno, x ao quadrado menos o cosseno do produto de yx. Ela tem duas entradas, uma só saída, então ela tem duas derivadas parciais de primeira ordem. A derivada em relação a x é essa aqui, 2 vezes x mais y vezes seno do produto de y e x. E em relação a y é essa aqui, x vezes seno de y vezes x. Nós também precisamos de um ponto. Eu peguei um ponto e uma função ao acaso, assim, uma coisa randômica, não tem uma razão específica. Eu peguei o ponto 2, x igual a 2 e y igual a 5. Os valores são esses aqui, eu calculei na calculadora. F é 4.8, f de x é 1.2 e f
de y é menos 1,88. A função com y igual a 5, setado y igual a 5, uma fatia, essa parábola com ondinhas. A derivada em relação a x é essa reta ondulada, né? Em 3 dimensões ela tem essa cara, é uma calha. Em 3 dimensões as derivadas têm essa cara, também é uma espécie de plano ondulado. E aqui está o grosso do assunto. A moral da derivação automática é tentar reescrever essa função, ou a função, ou as funções, através da composição de funções elementares mais simples. Funções que nós sabemos calcular derivadas, sabemos fazer outras coisas. Aqui a minha notação é a seguinte, eu escolhi as funçõezinhas que nós vamos compor, elas são W, indexadas por um número, né? Então, a primeira é o W0, a segunda é o W1 e assim por diante. E aqui eu fiz a decomposição da própria função em funções elementares e as compus também em sequência, né? As entradas W0 é x, W1 é y, o valor é 2 e 5, os valores são 2 e 5. W2 é o produto de W0 com W1, então eu já estou compondo com as entradas, e 2 vezes 5 é 10. W3 também é uma composição, porque W2 é o produto de W0 com W1, que é x vezes y. Então, cosseno de x vezes y é o cosseno de W2. Isso aqui dá um valor de menos 0,839. W4 é W0 ao quadrado, é x ao quadrado, que dá 4, para esse ponto, né? E a saída W5 é W4 menos W3, 4,839, que é exatamente esse valor aqui. E tem que dar o mesmo valor, né? Porque essencialmente a função é a mesma. Nós não mudamos nada, nós só escrevemos ela de um jeito diferente. E escrever as coisas de um jeito diferente às vezes ajuda na matemática. Aqui é uma extensão disso para derivação, né? Para derivada. Nós, assim como decompomos a função, podemos derivar as decomposições. No entanto, nós precisamos escolher uma direção, né, da derivada. E nós fazemos isso tanto no reverso quanto no direto, pelo menos, mais ou menos. No direto, a direção ela é escolhida setando a derivada daquela variável como sendo igual a 1 ou igual a 0, né? Porque a derivada de uma constante é 0 e a derivada de uma variável é 1. Então, se eu quero, aqui no meu exemplo, eu escolhi fazer em relação a x, né? dw dx, que é representada por w ponto. Então, a derivada de w0 ou de x, ela é 1. E todas as outras variáveis, que eu só tenho y, é 0. Derivando w0, eu tenho w0 ponto, dá 1, porque eu falei que é igual a 1. Derivando w1, eu tenho 0, porque eu falei que é igual a 0. No entanto, aqui, a derivada de w2 é w0, é a derivada do produto. Eu aplico a regra do produto, um deles vai dar 0, dá w1. A derivada do cosseno é menos seno, vezes a derivada do que está dentro. Aplico aqui também. E w0 ao quadrado dá 2 vezes w0. Assim como a derivada da soma, da subtração, são as derivadas se subtraindo, né? Aplicando valores nessas contas, eu chego também no mesmo número lá de cima, 1,279, para a derivada em relação a x. E eu tenho que chegar no mesmo número, porque é a mesma coisa. Ela tem que ser a mesma coisa, né? Porque senão a regra da cadeia não funcionaria, nada funcionaria. Essencialmente, o que nós fizemos aqui foi aplicar a regra da cadeia para derivadas parciais e compor uma dentro da outra. Eu chamo a atenção aqui para, primeiro, a notação é horrorosa, né? Aqui nessa apresentação já usei umas 5 notações. Cálculo tem isso. E vale muito a pena lembrar que isso aqui não são frações, né? Apesar de ter essa barra, o W4 com W4 eles não cortam. Às vezes parece que sim, mas para chegar nessa história a gente tem que conversar sobre infinitesimais e é um papo muito difícil que eu não estou preparado para ter. Além dessa forma, que é um monte de derivada parcial, e de uma tabela, eu tenho um terceiro jeito de escrever essas funções, que é através de um grafo de operações. Na direita, na caixa azul, vocês têm a derivada em relação a x.
Então, eu tenho as entradas x e y que vão passar para, elas vão ser derivadas e vão passando uma para cada pequena função elementar. No lado esquerdo eu tenho a mesma coisa, só que para a função em si. Essa coisa e essa coisa são as mesmas, é a mesma função, é a mesma derivada, é a mesma operação matemática. Elas só estão sendo representadas de jeitos diferentes. Notem que nesse grafo que eu fiz, mesmo sendo uma função e uma derivada bem simples, valores começam a ser trocados, né? Reaproveitados. E na hora de programar é possível guardar eles para evitar fazer retrabalho. É uma possível otimização, tanto no direto quanto no reverso. No entanto, tem uma quarta maneira de representar essas coisas, pelo menos para o modo direto, que envolve representar isso numa estrutura algébrica, num conjunto de operações. E a gente faz isso num negócio chamado números duais. Os números duais são muito parecidos com os complexos. Eles têm também tem uma parte que é uma parte real e uma outra parte que não se mistura muito bem. Aqui eu chamo ela de infinitesimal, algumas pessoas chamam ela de complexo, hipercomplexo, eu vou chamar de infinitesimal. Representei esse número com essa forma aqui, né, uma espécie de tupla. Ela tem uma parte somada com outra vezes um epsilonzinho. Esse epsilonzinho nunca é igual a zero, e diferente dos números complexos, onde i ao quadrado ou j ao quadrado é igual a menos 1, aqui ezinho, epsilonzinho ao quadrado, ele é igual a zero. Né? É como se fosse uma coisa muito pequena vezes uma coisa muito pequena e aí ela desaparece. E enquanto nos números complexos essa propriedade tem a ver com a rotação, eu multiplico fazores, eles vão rodando e se escalonando, aqui isso aqui faz uma espécie de cisalhamento. Então eu tenho operações de... Quando eu multiplico dois números duais, eu estou meio que escalonando eles e cisalhando eles numa direção. É como se fosse um ponto e uma tangente. É um pouco diferente. Eles têm essas operações aqui, de novo, são operações matemáticas até aqui, acho que a divisão que é um pouco mais chata de chegar, mas aqui é só soma distributiva. No entanto, eu tenho uma propriedade muito importante quando eu tenho não dois números duais, mas uma função dual. Uma função que recebe um número e retorna um número dual. Quando eu dou um ponto no plano dual para essa função, ela sempre vai me retornar duas coisas. Ela vai me retornar o valor da função naquele ponto, nesse azinho aqui, né? E a derivada naquele ponto. Isso é muito estranho, né? Eu avalio uma função e eu sempre vou ter a derivada dele junto. Isso tem a ver com epsilonzinho ao quadrado ser igual a zero. Por quê? Se essa função for infinitamente derivável, eu consigo representá-la como uma série de Taylor, de maneira exata. Se eu passo o número dual para a série de Taylor, eu vou passar rápido aqui, mas vocês obviamente podem pausar em casa, né? Vocês vão chegar à conclusão que conforme eu vou derivando, eu vou ter f derivada dupla, f derivada tripla vezes um negócio. Esse negócio sempre vai ficar vezes alguma coisa multiplicada por epsilonzinho ao quadrado, epsilonzinho ao cubo, epsilonzinho à quinta. E não importa qual negócio seja esse ou qual derivada, como epsilon ao quadrado é igual a zero, epsilon ao cubo também é igual a zero. Epsilon à quarta também. Então nós meio que truncamos a série de Taylor sem perder nada. Né? O resto dela automaticamente vira zero, só porque nós passamos o número dual para ela. Isso aqui chega nesse resultado. Né? Eu passo uma função dual, eu sempre vou ter um ponto, o valor da função naquele ponto, e uma tangente, uma espécie de derivada. Então, pelo menos para o método direto, ou melhor, isso é um método direto, um dos jeitos de fazer o método direto, nós conseguimos implementar isso não fazendo tabela, não fazendo grafo, mas só implementando essa álgebra, né? Álgebra de números duais. E é muito mais fácil. Aqui eu deixei um exemplo, uma função parecida com aquela que nós usamos no começo para decompor, mas só de uma entrada. E eu fiz isso aqui só para demonstrar para vocês que, sim,
nós conseguimos chegar nesse valor com acho que quase todas as funções que são todas as funções que vão numa série de conseguem ser representadas por uma série de Taylor funcionam. Eu não vou fazer passo a passo isso aqui, né, mas olhem que no final, se eu setar o B do meu número dual como 1, a nossa semente, né, eu vou ter uma parte real, né, a ao quadrado menos o cosseno de A, que é idêntica à função avaliada no ponto A, na parte real do ponto, né, A, e uma derivada multiplicada pelo epsilonzinho, que é igualzinho à nossa derivada avaliada naquele ponto. Façam isso aqui em casa, no papel, é, e vejam, ajuda bastante a compreender. Foi uma coisa meio rápida, meu objetivo aqui não foi ensinar números duais, nem muito por cima a derivação, porque isso aqui tem que implementar para ver. Né? E é isso que nós vamos fazer no próximo vídeo, nós vamos implementar essa álgebra de números duais no Scheme. E vamos ver que ganhamos uma espécie de diferenciação de graça, né? Só trabalhando em cima da álgebra. No entanto, o método reverso não tem esse benefício. Né? Nós não, se eu botar número dual, meio que não faz muita diferença. Eu vou ter que virar aquela regra da cadeia da derivação parcial do avesso e começar do final. E aí não funciona assim. Eu tenho que implementar o grafo, eu tenho que avaliar a função, guardar os valores e depois eu vou andando para trás. É mais chato de fazer. Não sei se eu vou conseguir fazer isso, talvez, vai ser legal, mas pelo menos o método direto será implementado no próximo vídeo. Já está ficando longo demais, obrigado por assistir, até a próxima, até o próximo vídeo.